Muito bem, eu sou Pedro Augusto do Cidadão Cidade, blog de entrevistas de Campinas, e hoje eu estou aqui com o Rafael Moya, que vai nos conceder uma entrevista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença para nos conceder essa entrevista. É muito importante para que a gente possa refletir sobre nossos papéis de cidadãos e para isso que esse espaço existe. Legal, Pedro, obrigado pelo convite, fico à disposição de vocês para contribuir com o projeto. Bom, que é um projeto importante no momento que a gente discute a democratização dos meios de comunicação. Iniciativas como a sua, elas vêm no sentido de construir a democratização dos meios de comunicação na prática. Então, parabéns. Muito obrigado. Vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de saber se você poderia nos falar sobre a sua formação, bem como sobre a história da sua militância. Legal. Bom, eu sou advogado, com habilitação em novos direitos, que era uma habilitação na faculdade. Hoje tenho mestrado na área de engenharia urbana e atuo bastante com a questão de desenvolvimento territorial, assessoria em políticas públicas, além da advocacia mais clássica, digamos assim. Comecei minha militância, na verdade, na época da faculdade. Eu era uma pessoa bem alienada de tudo, né? Era papa veja e, enfim, eu reproduzia bastante os sensos comuns aí da sociedade. Mas, na verdade, com o passar do tempo, algumas coisas na minha vida pessoal acabaram acontecendo e durante a faculdade eu comecei a ter contato com literaturas que me traziam um outro viés, um outro enfoque. Você começa a ver as desigualdades que existem dentro da própria universidade e aí você começa a refletir sobre o mundo, sobre a vida, o papel do direito, né, o papel das leis, que as leis não são neutras, as leis atendem interesses de quem as fez e quem são essas pessoas que fizeram as leis e qual é o papel do judiciário nisso tudo, né? Então, nesse caldeirão de reflexões foi quando eu comecei a me sentir a necessidade de me engajar em algumas lutas que eu achava importantes. E aí entrei para o diretório acadêmico da faculdade e em 2004, entre 2004 e 2005, me engajei fortemente nas lutas contra o aumento da passagem de ônibus em Campinas e no movimento pelo passe livre. Em 2005 a gente organizou um encontro nacional do MPL, do movimento pelo passe livre, esse MPL mesmo que em 2013 agora colocou fogo em São Paulo, fogo no país com a discussão com relação a isso, eram os meninos que estavam começando e aprendendo com a gente, na verdade, na época do movimento pelo passe livre. Mas aí, enfim, a vida acabou me puxando, teve um refluxo desses movimentos, a vida acabou me puxando por outras coisas, e aí me formei, e aí comecei a atuar com direitos humanos, sem nunca esquecer essa questão do aumento da passagem de ônibus, e a cada aumento da passagem em Campinas a gente sempre é convidado a falar sobre a injustiça do sistema. Então, desde então, comecei a me interessar bastante pela questão urbana, né? Porque a questão da passagem de ônibus tem muito a ver com a questão do urbanismo, a exclusão das pessoas do território. Então, quando você começa a estudar o preço da passagem, o modelo da passagem, você vai puxando, você chega no capitalismo, na verdade, né? No modelo de desenvolvimento das cidades brasileiras. Então isso sempre foi um ponto. E aí surgiu a ideia do mestrado nessa área de engenharia urbana, enfim. Então o que eu faço hoje também assim, tem um pouco de discutir os problemas do urbanismo, mas também dar respostas. Tudo bem, e isso não é legal, mas o que a gente quer? Então a gente traçar estratégias de desenvolvimento local. Então isso que eu tenho feito um pouco. E aí militado, né, nas questões ambientais da cidade, do país, né, e tenho viajado o Brasil todo fazendo consultorias nessa área de alternativas econômicas, de desenvolvimento econômico, de comunidades, de populações, com o viés da sustentabilidade, da proteção ambiental e do comércio justo, né, contrapondo a esse modelo econômico tão voraz e injusto que a gente tem na nossa sociedade, chamado de capitalismo. Perfeito. E você presidiu o CONDEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas. Como foi a experiência de ocupar esse cargo em uma cidade cuja especulação imobiliária é tão agressiva e alienada das especificidades ambientais e históricas da cidade? Olha, o importante dizer, né, o CONDEMA é o Conselho Municipal do Meio Ambiente.
E as pessoas, na verdade, em geral, nem sabem o que são os conselhos municipais, né? Na verdade, principalmente depois da Constituição de 88, ela reconheceu o papel do protagonismo da participação social no Estado, na coisa pública. Porque, na verdade, alguns autores eles vêm tratar que a Constituição de 88 ela abriu as portas para a gente sair de uma democracia representativa para uma democracia participativa. O que isso significa? Isso até hoje não foi implementado na sua plenitude e isso não é incrustado no Estado brasileiro. Os gestores públicos, os políticos, eles são muito refratários à participação. E, então os conselhos é o grande palco desse processo participativo. Então hoje nós temos conselhos de tudo quanto é tipo. Conselho de transporte, conselho de idoso, conselho de combate às drogas, conselho de meio ambiente, assim, N conselhos, conselho de saúde, N conselhos. E o que são os conselhos? É um espaço oficial, regulamentado por lei ou por decreto, que visa garantir a possibilidade, naquele espaço, onde representantes da sociedade civil, da população e representantes do poder público se reúnem em pé de igualdade e discutem as políticas públicas, discute o andamento da coisa pública. Então isso é uma coisa muito rica, que foi arrancada com muita luta, né, dos movimentos da década de 80, de 90, para que isso contivesse na Constituição. Então, ou seja, os conselhos são um espaço disso. E no caso do Conselho de Meio Ambiente, e alguns conselhos, inclusive, tem uma discussão que é a seguinte: conselhos consultivos e conselhos deliberativos. Os conselhos consultivos seriam os quais o poder público deveria, antes de aprovar uma lei ou uma determinada situação, deveria apresentar para esse conselho e dizer: olha, conselho, me diga o que você acha sobre isso. E aí o conselho reunido poderia decidir tal coisa, só que o gestor público não seria obrigado a acatar. Você tem o conselho consultivo, ele é obrigado a fazer a consulta. Se ele vai acatar não é outra história. E aí nós temos os conselhos deliberativos. E o que são esses conselhos? Entre eles o Conselho de Meio Ambiente, que é o conselho deliberativo no seguinte sentido. E aí há um conflito, porque se há o consultivo, há o deliberativo. Se o consultivo é para consulta, o deliberativo, como o próprio nome diz, deveria deliberar. Ou seja, se o gestor público quisesse fazer tal coisa, tal política pública, tal decisão, e o conselho deliberativo dissesse não, em tese, juridicamente, o gestor público estaria impedido de fazer. Não, é o que a gente vê na prática. Evidentemente que há um conflito de entendimento, porque eles dizem: bom, eu fui eleito pela população, vocês não foram eleitos pela população. Eu fui eleito pela população, então eu posso fazer o que eu quiser no meu mandato. E há esse conflito que até hoje permanece. Então isso é uma coisa. E também há uma outra realidade que é importante deixar claro, que os conselhos são um espaço, um fórum de discussão de poder. Então, por exemplo, no caso do Conselho de Meio Ambiente Campinas, o CONDEMA, você tem ali diversos interesses que são ali estabelecidos. Você tem o interesse do setor imobiliário, você tem interesse das entidades ambientalistas, você tem interesse do governo, você tem das universidades, tem diversos interesses ali. Isso não é ruim, que eu acho que isso é bom. Não adianta a gente escamotear, esconder quais são os interesses que estão colocados ali. Até aí, beleza. A questão o problema é quando esses interesses não afloram. E aí as coisas são decididas nos bastidores, nos gabinetes, entre os financiadores de campanha eleitoral. Aí que mora o problema. Então, eu como presidente do CONDEMA, eu nunca vi problema do setor privado, do setor imobiliário, vir nas reuniões, participar e defender suas posições. Eu acho que tem que ser assim mesmo. O problema é o contrário. É quando eles não iam nesse espaço e iriam nos espaços de bastidores construir de maneiras não tão morais assim, digamos. Então, esse é o grande problema. E aí, a minha história nesse conselho, eu entrei assim, por um acaso, porque como é que acontece? Algumas vagas são cativas pela lei, por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente, tem a vaga dela cativa lá. Mas você tem entidades da sociedade civil que se candidatam, ONGs que se candidatam às vagas. Quando tem mais entidades do que vagas, há uma eleição entre as entidades para serem eleitos. Então, diversas entidades apresentam a associação de moradores. Então, você tem a associação de moradores de uma determinada região da cidade. Se há mais de uma associação, há uma eleição entre elas para ver quem será o representante naquele mandato. Bom, isso colocado, o que acontece? Você tem aí uma composição e entre os pares elege-se o presidente, que vai conduzir o conselho. Mas antes disso, e aí essas entidades têm os seus suplentes.
Tem um titular e suplente. Aí um dia um militante ambientalista comentou comigo, olha, você tem um super acúmulo nessa questão de meio ambiente, e você é advogado, a gente às vezes fica um pouco amarrado nas questões da lei, você não quer entrar numa vaga de suplente que a nossa entidade tem e não tem ninguém preenchendo? Eu falei, eu vou. E fui, e comecei a me envolver, me engajar muito fortemente no conselho, gostei muito do espaço, porque em que pese muitas das nossas decisões ali fossem ignoradas pelo poder público, era um espaço real ali de poder, onde a nossa voz contava. Eventualmente a prefeitura desrespeitava uma decisão nossa, a gente ia para a imprensa, não era um cidadão comum, era um conselheiro do Condema que estava se posicionando daquele jeito. Então isso tinha força, a gente conseguia impedir várias coisas, avançar em algumas coisas. Em que pese a prefeitura sempre tentando desrespeitar, e nesse cabo de guerra, mas era um instrumento a mais para a gente. Sem ilusões, mas um instrumento importante. E aí comecei a participar ativamente. Foi quando Campinas entrou no auge da sua crise política, na época do Dr. Hélio, aquela coisa toda. E nesse conflito todo, o governo de plantão, que na época entrava e saía prefeito, dia a dia tinha um prefeito ou outro, era o vice do Dr. Hélio, que era o Demétrio Vilagre, do PT. E nesse meio tempo eles estavam tão cai no cai, aquela coisa toda, que eles não tiveram tanto tempo de se articular para a eleição da presidência do Condema. Por quê? O poder público, a prefeitura, ela tem uma parte das cadeiras da prefeitura, né, que são a Secretaria de Meio Ambiente, de Planejamento, de Urbanismo, todos eles o prefeito nomeia esses conselheiros. Então o governo já tem um grande poder em cima, né, da composição do conselho. Sem contar algumas entidades da sociedade civil que jogam com os interesses do governo também e estão ali e votam no que o governo quer, digamos assim. Então, historicamente, dentro do Condema, sempre era eleito o presidente que o prefeito de plantão queria que fosse. Historicamente era isso que acontecia. Nessa confusão toda, houve a minha candidatura, de um outro conselheiro e de um candidato indicado, digamos assim, pelo prefeito da época. E no nosso debate, na nossa discussão, modéstia à parte, ficou claro que eu tinha muito mais conhecimento da história do conselho, porque os outros dois conselheiros já estavam chegando agora, na época, e eu fui eleito por um voto de diferença, e eu fui eleito o presidente do Condema. Isso causou um grande frisson na cidade, na verdade, na época, porque ficou aquela coisa... eu fui capa dos jornais, Condema cai nas mãos da esquerda. Foi capa do jornal, a minha foto, e um pânico geral. E aí a imprensa veio me perguntar e perguntou, e aí assim, então, e aí, que eu falei, olha, nem se eu quisesse parar o desenvolvimento da cidade, eu conseguiria, nem o prefeito consegue parar o desenvolvimento da cidade. Agora, as leis estão aí, né? Então a gente vai fazer valer a lei. A minha história é de que cumpra-se a lei. Se a lei é injusta, não vamos discutir, vamos tentar mudar. Mas a nossa Constituição, de 88, garante uma série de princípios de defesa do meio ambiente que precisam ser colocados. E, bom, isso posto, o que aconteceu? A gente pegou e fomos para as discussões e reestruturar o Conselho. Porque o Conselho, antes de mim, era presidido pelo secretário de Meio Ambiente do município. Olha só, você tem um conselho da sociedade civil, na qual o poder público faz parte, onde o secretário, que deveria ter o seu trabalho fiscalizado pelo conselho, é o presidente do conselho. E a maioria dos conselhos no Brasil é isso que acontece. O secretário da pasta, porque, por exemplo, o Condema é ligado à Secretaria de Meio Ambiente, e o Conselho de Transporte é ligado à Secretaria de Transporte. Então, isso é uma excrescência, a gente acha muito ruim isso. E aí não é nem um antigovernismo. Porque você pode ter governos bons que você concorde e que você discorde. A questão é que o Conselho precisa ter independência do governo, o que a gente não via historicamente. E o secretário de Meio Ambiente estava, não estou acusando ninguém, mas havia denúncias na época que ele estava envolvido com alguns esquemas que o Dr. Hélio tinha de liberação, porque isso era uma denúncia que a gente já fazia, que ele era um profissional que trabalhava com licenciamento ambiental, em Campinas. Então ele fazia projetos de licenciamento ambiental e vinha para o Condema, na qual ele presidia, para ele dar o parecer, colocar na pauta empreendimentos que ele era o que estava fazendo licenciamento. Não me parece adequado. E aí, enfim, então tinha todo um trabalho de resgate da moral do Conselho, da estruturação do Conselho, e modéstia à parte, nos 2 anos que eu fui presidente, a gente conseguiu isso.
erguemos a moral do conselho, enfrentamos várias coisas, tivemos vitórias, por exemplo, como impedir que a prefeitura abrisse mão, por exemplo, de parte do Largo do Café, fizemos uma série de denúncias na questão da água, dos parques da cidade, de empreendimentos, conseguimos barrar alguns empreendimentos que seriam muito danosos para o município. E nesse embate, então, eu acabei sendo aí tocando, e foi uma experiência muito rica, porque eu aprendi muito assim, que nem sempre vontade política resolve. Na verdade, eu cada dia mais eu acredito menos em vontade política e acredito mais em correlação de forças, que é diferente, porque assim, às vezes um gestor ou outro, um funcionário, um servidor público outro quer fazer alguma coisa. Não que o prefeito atual quisesse fazer alguma coisa, acho que ele não queria fazer algo em prol da sustentabilidade efetivamente. Mas às vezes você encontrava pessoas assim. O problema é que a estrutura é montada para as coisas funcionarem de um jeito ou de outro. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa, só que se você não tem a correlação de forças, o que seria isso? Forças sociais que te empurram para um determinado caminho. E isso às vezes você não tem. Porque a sociedade às vezes vota em alguém e fala, agora você faz. E é um equívoco isso. O que a gente precisa ter é o seguinte, não, você foi eleito para uma determinada situação. Agora, nós vamos aqui pressionar você, criar condições para que você faça o que nós queremos que você faça. E em alguns setores da sociedade isso atua bem. Então, por exemplo, você tem grandes empresas que atuam nisso, financiam campanhas, tem toda uma discussão em torno disso. A mídia, o papel da imprensa, da grande imprensa. Então há uma correlação de forças para um lado que não necessariamente é em prol do meio ambiente. Então assim, às vezes eu encontrava pessoas na rua que diziam assim, mas quando você voltar a trabalhar no seu escritório, por causa desse cargo que você tem, não, peraí, eu como presidente do Condema não ganho nada. Ao contrário, eu pago, porque é a minha gasolina, é meu telefone, é meu tempo, é meu estacionamento, é tudo que eu pago para esse operativo todo. Por quê? Eu estava lá como conselheiro da sociedade civil, e a sociedade civil não é remunerada para estar no conselho. Então eu tocava paralelo esses trabalhos, e era muito trabalho. Todos os empreendimentos que tinham que passar por licenciamento ambiental da cidade, vinham para o Condema e eu e os conselheiros tínhamos que analisar os empreendimentos e dar nosso parecer. Então era uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Bom, isso colocado foi bem interessante porque no final do meu mandato, era engraçado porque mesmo o setor empresarial veio pedir para eu ficar no conselho. Porque eles falaram o seguinte, olha, a gente discorda do que você diz. Só que pelo menos você deu um equilíbrio nas coisas no conselho, as coisas agora funcionam. E a gente tem muita confiança que você vai atuar dentro do rigor da lei. Sem pedir nada em troca, porque eu recebia muito telefonema de empresários que falavam assim, vem aqui jantar comigo, vamos marcar um almoço, porque o meu empreendimento tem que passar. E eu falava, olha, não, você está enganado, o seu empreendimento vai passar por isso, por isso, por isso, e se estiver adequado, vai passar, senão eu concordo ou não com o seu empreendimento, ele vai passar. Porque tinha muitas pessoas que diziam o seguinte, os empresários, pessoas que sentavam em cima do processo e falavam, olha, para liberar, nós vamos ter que conversar. E eu não admitia isso, obviamente. Então, eu não estava lá, eu tinha essa convicção, eu não estava lá para ser mais do mesmo, né? Estava lá para tentar fazer a diferença de alguma maneira. Então, e aí foi muito gratificante, porque tanto o setor ambientalista quanto o empresarial queria que eu ficasse. Mas aí, enfim, no fim do meu mandato, eu acabei optando por não tentar a reeleição. Então foi bem legal, porque deu um pouco essa dimensão. E a clareza de que sem a sociedade pressionar, sem a sociedade cobrar, sem a sociedade estar convencida da importância do meio ambiente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Perfeito. E como você poderia nos contar o percurso para chegar a presidir o Conselho Gestor da APA de Campinas, o CONGEAPA, e como foi o trabalho que você desenvolveu ao longo dos 2 anos de mandato que lhe foram conferidos? E quais foram os principais desafios que você enfrentou para realizar o seu trabalho? Olha, o CONGEAPA é um outro conselho, né? É importante que as pessoas entendam assim, porque em Campinas existe uma área de proteção ambiental, uma APA, tá? A área de proteção ambiental.
E essa APA de Campinas, ela foi criada em 2001 pelo prefeito assassinado, Toninho. Ele criou essa APA em 2001, que representa toda a região mais norte de Campinas, Sousas, Joaquim Egídio e as divisas norte de Campinas. E hoje essa APA representa 28% do território da cidade. É uma área grande. 1/3 de Campinas é uma APA. E essa APA ela tem uma importância também porque ela é uma das principais áreas de recarga do lençol freático do sistema Cantareira. Então, ou seja, a APA de Campinas tem uma importância até para o sistema Cantareira e para São Paulo, por sua vez para a capital, para a água. E dentro da criação dessa APA, você precisa garantir um conselho gestor, que é um conselho, como funciona o CONDEMA, com poder deliberativo também, na qual tem pessoas do Estado, da sociedade civil, na mesma composição, uma composição muito parecida. E aí eu tinha terminado meu mandato no CONDEMA, e a história do CONGEAPA era uma história de muito conflito na cidade, por conta desses interesses escusos, pessoas que trabalhavam com licenciamento ambiental na APA, presidiam o conselho, secretários e todo aquele problema que eu já falei que tinha no CONDEMA. E aí algumas pessoas que militavam mais lá na região vieram falar comigo, pô, você podia ajudar a gente a lutar pelo conselho, a tomar o controle do conselho, a reestruturar o conselho. E eu falei, vamos ajudando, depois, né, eu vou dando um apoio com a experiência que eu tenho. E aí depois começou a surgir a discussão, você podia tentar a presidência do conselho, não sei o que e tal. E eu, não sei se eu quero, dá muito trabalho, eu não sou remunerado para isso, tem as questões do escritório, estou viajando. Não, por favor, vamos lá. E aí você tem aquele compromisso, né, com a causa. Falei, vamos tentar. E eu achava que era muito difícil eu ganhar, porque no CONGEAPA o governo tinha mais força ainda, né, do que no CONDEMA na composição. E no caso era uma pessoa indicada claramente ali pelo prefeito, né, representando a Sanasa. E eu falei, bom, mas vamos lá pro combate, né, vamos lutar. E eu acabei ganhando, né, a votação apertada por 2 votos de diferença, mas acabei sendo eleito o presidente do CONGEAPA. E aí foram outros desafios, na verdade, além dos empreendimentos, que cada empreendimento na APA precisa ser aprovado pelo CONGEAPA. Nós conseguimos nesses 2 anos não aprovar nenhum empreendimento imobiliário na APA, conseguimos segurar, nenhum empreendimento foi aprovado. E depois de 2 anos de mandato, nós conseguimos tirar uma questão que é muito importante para a cidade, que está em andamento, que é o plano de manejo da APA. A lei de 2001 previa que seria em 5 anos criado o plano de manejo. E nós estávamos em 2016 e não tínhamos um plano de manejo na APA. O que é o plano de manejo? É um estudo sobre a área dizendo o seguinte, olha, aqui tem que ser preservado, aqui está degradado, aqui está assim, aqui pode desenvolver para cá, não aqui, não aqui. Então você tem um planejamento de futuro para a APA. Não tinha isso. E aí nós falamos, não, nós vamos lutar para isso acontecer. E aí uma das primeiras medidas minha aprovada pelo Conselho foi uma resolução, a nossa primeira resolução, dizendo que nós não iríamos aprovar nenhum empreendimento na APA enquanto não houvesse um plano de manejo. E isso foi um frisson na cidade, me chamaram de moleque, irresponsável, a prefeitura bateu pesado, mas foi interessante porque isso fez com que o processo andasse do plano de manejo, fosse contratada a empresa para iniciar o trabalho, ela está agora executando o trabalho, e a prefeitura, por estar tentando lutar contra isso, foi muito legal porque o Ministério Público pegou, e se inspirado na nossa resolução, moveu uma ação civil pública contra a Prefeitura de Campinas, requerendo que realmente não implantasse nenhum empreendimento mais na APA enquanto não houvesse o plano de manejo. O Ministério Público ganhou em primeira instância liminar, a Prefeitura recorreu e há uma semana atrás saiu a decisão que o TJ, o Tribunal de Justiça, confirmou que não pode sair nada na APA enquanto não tiver um plano de manejo. Então, ou seja, é o tipo do nosso trabalho, né? Muitas vezes as pessoas falam, isso não serve para nada, discute, fica até tarde aí, se mata e não serve para nada, não serve para nada. Eu discordo, eu acho que ali não é só ali, ninguém é salvador da pátria, mas ali é um espaço importante. E, inclusive, acho que e também as pessoas às vezes confundem muito a questão do conselho, né? Às vezes, sei lá, tem um incêndio na APA, as pessoas me ligam, olha, vocês aí do CONGEAPA tem que fazer alguma coisa. CONGEAPA tem que fazer isso, CONGEAPA tem que fazer aquilo. As pessoas esquecem um pouco o que é o CONGEAPA, é um conselho. O que um conselho faz? Ele fiscaliza, ele aconselha, ele não executa nada.
Então, por exemplo, tem um problema ambiental, quem tem que executar? O executivo, a Secretaria de Meio Ambiente, etc., os fiscais da prefeitura. Não é o CONGEAPA que tem que ir lá. Eu já até fiz isso algumas vezes, tanto no CONDEMA quanto no CONGEAPA, de eu ir lá tentar resolver o problema. Mas não é o fórum, não é o espaço adequado. Você precisa ter... Então, o que o Conselho faz? Ele analisa a política pública e dá o parecer dele. Olha, é isso, é aquilo, a sociedade entende assim, sabe? E fazer o papel de fiscalização. Então, há uma confusão. Então, eu entrei no CONGEAPA pela sociedade civil também, por uma entidade ambientalista, que se chama SOS Mata de Santa Genebra, que nasceu a partir de uma resistência da Mata de Santa Genebra aqui em Campinas. Tem pouca gente que conhece a Mata de Santa Genebra, que fica ali em Barão Geraldo. E a Mata de Santa Genebra, Pedro, é o segundo maior remanescente de mata atlântica urbana do Brasil. Só perde para a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então é um fragmento arbóreo, maciço, né, arbóreo muito importante, Mata Atlântica, né, bem preservada, e que queria na época se instalar um empreendimento bem do lado ali da mata. E aí a SOS Mata de Santa Genebra nasceu nisso e é uma entidade constituída e hoje participa de todos os conselhos aí que pode. Maravilha. Estamos vivendo uma conjuntura política instável, considerando o evidente enfraquecimento moral do governo federal a cada nova denúncia envolvendo o chamado alto escalão, inclusive o próprio Temer. Como você avalia essa fase que estamos atravessando? Olha, bom, acho que nós estamos diante de um golpe, né, um golpe seríssimo, mais um na história do Brasil, um golpe arquitetado por setores da sociedade que não se satisfizeram com a reeleição da Dilma no segundo turno, né, e isso é muito sério, eu vejo isso com muita preocupação, mas eu acho que a gente está num momento de fim de um ciclo político, na verdade. Durante muitos anos, a esquerda e os movimentos sociais, de maneira geral, se canalizaram diante de um projeto que era o Lula lá, né? Esse projeto de síntese de que assim, olha, nós precisamos eleger um governo de esquerda para fazer mudanças no país. E a história mostrou que as coisas são um pouco diferentes. Na verdade, quando o Lula assume, ele começa a executar uma série de políticas que a direita executava. Eu acho que foi um governo que teve os seus êxitos, é importante reconhecer isso, êxitos econômicos, inclusão social de milhões de pessoas, políticas assistenciais importantíssimas que eu reivindico, como Bolsa Família, acesso à universidade, ampliação das universidades federais. Essas políticas elas foram importantes, né? A Lei Maria da Penha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foram momentos importantes que essa era PT teve. Só que, na verdade, o que aparenta é que é o seguinte, na verdade, o PT, para executar esse projeto político, ele se aliou com o que havia de pior na política do país, fez o que havia de pior nas práticas políticas do país, e aí terminou de maneira deprimente, vamos dizer assim, o governo Dilma, né? Porque você teve práticas, eu acho que, eu defendo a Operação Lava Jato, eu acho que é importante para o país, eu acho que ela cumpre um papel de desnudar essa relação promíscua entre empreiteira, setor privado e público, e quanto o setor público está em função do setor privado. Eu acho que ela cumpre esse papel, ela colocou na cadeia pessoas que até um tempo atrás não eram pensáveis, não era imaginável que fosse acontecer no país. Então eu acho que isso é um papel da Lava Jato importante. Só que o que acontece? Ela pegou só um lado da moeda, né? Ela foi para cima de um partido, de algumas pessoas do governo Dilma e do Lula, mas não fez uma análise profunda, ainda não fez uma análise profunda sobre todo o processo. Então eu acho assim, a vitória do Lula em 2002 ela foi importante, esse processo que a gente avaliava como um amadurecimento democrático mostrou suas insuficiências. Então eu acho que um setor que não aceitou o resultado da eleição organizou-se um motivo jurídico, porque não foi a Lava Jato, tecnicamente, que levou ao impeachment, mas uma suposta pedalada fiscal, que era uma prática contábil, ou seja, ninguém roubou o dinheiro, neste caso específico,
foi um arranjo contábil que outros governos fizeram, os governos estaduais e municipais também o fazem, e usaram isso como motivo para o impeachment de uma presidente democraticamente eleita. Então isso é muito traumático. E eu acho que como consequência disso a gente vai ter, e está vivendo isso, e eu acho que isso vai se aprofundar, um esfacelamento das instituições, que isso causa ainda mais descrédito na população. Se nada é sério, na verdade, se tudo tem um lado, se nada é isento, então eu não preciso respeitar. Então eu vejo com muita preocupação esse processo todo, porque mais do que... não se trata de defender governo A ou B, partido A ou B, mas é ruim. Eu pessoalmente tenho uma visão que o governo Dilma era indefensável, era horrível, era um governo nas questões ambientais, inimigo das questões ambientais, uma série de problemas seríssimos, gravíssimos, mas ela tinha a legitimidade das urnas e ela tinha que ter terminado o mandato, salvo tivesse algo muito mais consistente contra ela. Então acho que foi um seríssimo para a democracia do país o que aconteceu, e o que está acontecendo, e agora esse governo golpista mostra que a gente está diante de uma ópera bufa, né? Porque não está conseguindo tirar o país dessa profunda recessão econômica, já caíram vários ministros, eles estão atolados até a tampa de denúncias de corrupção. Né? Se havia alguma desconfiança da Dilma, o Temer comprovadamente, enfim, uma série de problemas por diversas denúncias, uma pessoa com muito menos ética. Então acho que o país perde, e eu vejo com muita preocupação o que será daqui para frente. Tem um ditado que eu gosto que fala assim: primeiro, o golpe não tem inauguração. Né? Em que momento é o golpe? Onde começou o golpe? E a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então eu não sei para onde o país vai, e vejo com muita seriedade, com muita preocupação, que eu acho que 99% da população perde com o que está acontecendo. E acho que a gente vai ter que pensar formas de resistir, e só que isso, de novo, vem para a correlação de forças. A população, os movimentos sociais, os partidos que não concordam com isso, precisam estar mobilizados, estar na rua, as pessoas comuns precisam estar mobilizadas, antenadas, para poder resistir ao que está acontecendo. Porque quem está no governo hoje, na minha opinião, não quer muito bem do país, quer o seu próprio bem e dos seus amigos. Você acredita que existe o risco de enfraquecimento da militância da esquerda nesse período que nós estamos atravessando? Na verdade, eu acho que o enfraquecimento da militância de esquerda, ele começa com a eleição do Lula em 2002. Porque havia toda uma luta da esmagadora maioria da esquerda de eleger o Lula. A partir do momento que o Lula é eleito, o governo ele atua no sentido de amortecer, de anestesiar os movimentos que o levaram ao poder. Então você tem aí um processo de cooptação, onde você traz lideranças para dentro do governo, que não necessariamente seria ruim, mas assim, sob a condição de manter aquele movimento dela sob controle, sem cobrar muito o governo. Há uma mistura entre o movimento e o governo, há uma situação onde o governo começa a implementar uma série de medidas contra os trabalhadores, e isso leva a um racha da esquerda, porque algumas pessoas dizem, peraí, não posso concordar com isso. Outras dizem, não, isso não é tão bom, mas não pode fazer a crítica porque não é o nosso governo. Outros setores que falam, não, é o que dá para fazer, então não reclama. Então, a partir dali, você tem um processo de descenso da luta. Né? Você tem menos ocupações de terra, menos ocupações urbanas, você tem um descenso mesmo, porque a militância fica perdida. Peraí, nós lutamos tantos anos para colocar um governo desse no poder, e agora ele está fazendo o que o Fernando Henrique sempre quis fazer. Por exemplo, uma das primeiras iniciativas foi no primeiro ano do governo Lula, que foi a reforma da Previdência, a primeira reforma da Previdência, que era feriu de morte uma série de servidores públicos, que era uma base histórica do PT. Então foi a primeira medida ali que levou a um desmanche, né? E a uma fragmentação. E aí você depois teve a denúncia do mensalão, né? Enfim, uma série de outras denúncias que foram levando a esquerda a se desmobilizar e se desorganizar e se fragmentar. Só que isso também não aconteceu só no Brasil. Né? Você tem outros
exemplos no mundo onde você tem pessoas que se fragmentaram, que a esquerda caiu num descenso. Então, acho que nós estamos num momento histórico de fim de um projeto político. Nós estamos num momento de enterrar um projeto político. Que a grande morte foi o golpe que aconteceu contra a Dilma. Por quê? Você tinha tudo que o PT fez no governo, às vezes as pessoas falam, foi ingenuidade, foi erros. Eu acho que não. Eu acho que foi um projeto político do PT, muito claro, de amplos setores do partido. Qual foi? Olha, não dá para mudar radicalmente a sociedade. Então nós vamos jogar o jogo, todo o jogo, até a corrupção. Nós vamos jogar o jogo. E aí chegando lá, a gente malandramente agrada os donos do poder e malandramente vai fazendo umas coisinhas do jeito que dá. Só que primeiro, eles se perderam nesse caminho. Segundo, eles ignoraram a crueldade e a brutalidade e a intransigência da elite desse país. Então, olha, no auge do governo Lula, você tinha assim, pessoas, a economia bombando, a gente quase em pleno emprego, todo mundo feliz, só que a elite não aceitava que pobre estava andando de avião. Não é que o rico parou de andar de avião, o rico continuou andando até mais de avião. Só que ele não admitia que o pobre andasse de avião. Eles não admitiam, por exemplo, a PEC das domésticas, que simplesmente igualou a trabalhadora doméstica com qualquer trabalhador, porque eles não eram, elas eram uma subcategoria de trabalhador, igualou, não é mais direito. Então eles não, por exemplo, o acesso ao consumo, como assim a minha empregada tem um celular melhor que o meu? Como assim a empregada tem um carro novo? Então isso houve uma... Como assim, com essa história de ProUni, de cotas, não sei o quê, o filho da empregada está estudando na mesma universidade que meu filho, entrou em medicina. Então, nesse ponto, o governo do PT foi bom. Agora, em outro aspecto, você tem esse problema, né? Que a elite não aceitou isso. Isso foi fomentando um ódio, um ranço do PT, e que o PT deveria ter combatido como? Politizando as pessoas, reformulando a educação, criando, não desmobilizando, mas reorganizando o movimento social, fortalecendo o movimento social, o trabalho de base e democratizando os meios de comunicação, e não fez. Enfim, tirou as pessoas de uma situação de pobreza, milhões de pessoas, isso é muito importante, e trouxe para uma situação de elevação do padrão de vida. Só que não melhorou o padrão de educação, necessariamente, não melhorou o padrão de saúde, de moradia, necessariamente, salvo algumas políticas importantes. Mas trouxe as pessoas ao consumo. E isso foi o cavalo de Troia, na verdade, do PT. Por quê? Quando essas pessoas ascendem ao consumo de uma maneira despolitizada, de uma maneira... como poderia dizer? Desvinculada com a realidade, na verdade. Então, assim, na cabeça da pessoa, bom, eu melhorei de vida, mas não foi por conta do meu esforço pessoal, que é evidente que isso conta muito, mas também foi por políticas públicas acertadas desse governo. Não. Na cabeça das pessoas, de uma maneira geral, eu melhorei de vida, por quê? Ou foi Deus que me deu, Deus que me ajudou, o pastor, a igreja, ou foi o meu esforço pessoal, só. E o governo só atrapalhou. Então você tem um ascenso de pessoas que se tornam conservadoras. Então a partir da hora que eu me sinto um pequeno empresário, agora eu preciso fazer o quê? Votar como empresário. Agora eu sou uma pessoa da elite, digamos assim. Então agora eu preciso ser conservador. Então houve um conservadorismo muito forte. Então, por exemplo, essa bancada evangélica, homofóbica, boa parte dela, ela era a base de sustentação dos governos Lula. Eles eram da base no Congresso do Lula. Eles estavam em ministérios. Então, ou seja, eles ascenderam, eles cresceram muito na era Lula, na era PT. Essa base conservadora, mais sórdida mesmo da sociedade. Eles cresceram nessa época. E eles eram apoiadores do Lula. Então, se a gente não observar isso, se a esquerda não observar isso, ela vai continuar errando e não vai fazer uma autocrítica. Então, quando a gente faz essa crítica, não é no sentido de favorecer o golpismo, ou a direita clássica. Mas quando a gente diz isso é uma nova direita, vocês fizeram uma política, essas pessoas...
vocês enganaram, não é para a gente destruí-los, porque eles já estão destruídos. A discussão é, nós temos que, ao olhar para isso, superar e não negar. Porque tem setores da esquerda que negam o que foi a PT. Eu acho que nós não temos que negar, nós temos que superar. Olhar profundamente para isso e ver os erros. Os acertos também, porque houveram acertos. Um Bolsa Família, um acesso à universidade. Isso foi importante, algumas políticas é importante. Parece um pouco complicado exercer essa crítica, fugindo do binômio coxinha e esquerdista. Exato. Que é os coxinhas e os petralhas, né? Porque na verdade é isso mesmo. Você não pode... se a gente entrar nesse fla-flu, ninguém ganha com isso, porque a pessoa se encastela na opinião dela e ela não faz mais uma autocrítica, ela não reflete e a gente não constrói sínteses. Então eu acho que nós temos que olhar, por quê? A direita clássica desse país, a elite desse país, sinceramente, ela não tem um projeto de desenvolvimento desse país. Ela não tem um projeto de uma grande nação. Não tem. Nunca teve e como vai continuar não tendo. Existe um autor, que é o Celso Furtado, que ele dizia o seguinte, ele tem um livro que chama O Mito do Desenvolvimento Econômico. Muito bom. E ele tem uma parte que diz o seguinte, o subdesenvolvimento do Brasil é um projeto. Não é à toa, é um projeto. Por quê? E o golpe mostrou isso. Se as pessoas começam a ter acesso, ter direitos, mas para onde isso vai parar? Então a elite sempre vai querer levar o país na pobreza para sugar. E é o mesmo princípio de Cabral quando chegou aqui. É a mesma lógica. Isso aqui é uma colônia. Eu estou aqui, infelizmente eu estou aqui, eu preciso sugar isso e ir embora do país. Quantas pessoas a gente não conhece de classe média que querem, por incrível que pareça, prestar um concurso público, juntar dinheiro e ir embora para Miami, ir embora para a Europa? Que lá é chique. Ou seja, não é assim, peraí, eu vou construir um país legal. Eu vou construir um país decente. Não tem essa e aí eu não estou nem falando de esquerda, de socialismo, não estou nem chegando aí. Estou falando antes até de um capitalismo nacional, vamos chamar assim. De não, olha só, eu sou um empresário, tenho a minha casa, mas espera aí, eu quando saio com o meu carro, eu olho e vejo uma favela, isso me incomoda. Eu vou cobrar do governante que tenha políticas para acabar com aquela favela. Eu não quero mais ver favela, eu quero casa digna ali. Peraí, tem violência? Por que tem violência? Isso é a construção de país justo. Nós não temos isso. E a elite não tem esse projeto. O golpismo não tem esse projeto. Essas pessoas não têm. O projeto é sugar, sugar, sugar. E o Florestan Fernandes, que é um grande intelectual também, que ele diz o seguinte, que a elite brasileira ela é violenta, mesquinha, cruel com o seu próprio povo e sócia do capital internacional. Então, todo o dinheiro sugado é porque essa elite ganha com essa remissão de dinheiro para fora. Então, é uma elite, não é uma elite nacional. O Brasil não tem e não terá uma elite nacional que pense um projeto de país. E aí o que o Florestan Fernandes fala, isso é uma tarefa dos trabalhadores, da esquerda fazer. Nas características da história do Brasil, é a esquerda que tem que fazer isso. Então, esse é importante para a gente superar. É isso que nós temos que fazer. Porque o projeto do PT de conciliação de classes, e é isso que eu digo, voltando agora no começo da pergunta, a conciliação de classes, né? Nós estamos no momento de enterrar um projeto político. Porque o PT, ele fez o seguinte, olha, nós vamos chegar lá e malandramente nós vamos fazer algumas coisas. Não dá. Não é possível. Nenhum projeto alternativo desse país vai ter que contrariar interesses. Qualquer projeto vai ter que contrariar interesses. E aí, quem chegar no governo com essa coisa, com essa meta, ele vai precisar ter isso muito claro. Alguém vai chiar, alguém vai gritar, alguém vai perder. Tem um ditado que eu gosto que diz que a desordem é a ordem que não queremos. O que para mim está errado, para alguém está muito certo, senão não estava daquele jeito. Então, é isso que a gente precisa olhar e o PT errou nisso. Na verdade, o grande problema do PT não foram as alianças, não foi, assim, foram, mas o principal foi o projeto político. Olha, e aí você vê diversos exemplos na América Latina, de governos que nem eram tão de esquerda inicialmente, como o da Cristina Kirchner, por exemplo, na Argentina, que enfrentou milhares de interesses seríssimos em prol de uma mudança social importante. Né? E aí, sem contar outros países como Bolívia, Equador, Venezuela, e você não tem isso no Brasil.
Você não teve nada, absolutamente nada disso. Inclusive você vê até discursos do Lula que diz que ele, o operário, teve que ensinar os capitalistas no Brasil a serem capitalistas. Tem uma fala dessa do Lula, que no governo dele os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. E é verdade. E aí? Então eu acho que isso que a gente precisa olhar com lupa para superar e construir uma alternativa para frente. E não vai ser fácil, né? Mas a gente precisa mostrar para a população que o caminho é a justiça social, a igualdade de oportunidades. Por aí. E estamos vivendo um retorno ao neoliberalismo que marcou o governo Fernando Henrique Cardoso após fracasso nas urnas com Serra e Aécio Neves. Se é que houve uma interrupção desse neoliberalismo? Eu acho o seguinte, que não dá para dizer que a política econômica do PT e da era PT foi a mesma do Fernando Henrique. Não dá para dizer que é a mesma, mas houve sim um certo liberalismo, houve privatizações no governo do Lula e da Dilma, houve uma política, só que houve uma política econômica pelo menos mais altiva, digamos assim, que mostrou sucesso, né, de estimular o consumo interno e etc. Porém, de fato, em algum momento, a gente, porque o Brasil não está desconectado do mundo economicamente, em nenhum aspecto, mas especialmente economicamente, e então em algum momento a crise econômica iria bater as portas do Brasil com força. A questão é que em momentos de crise você precisaria ter uma força muito grande para mudar as bases econômicas para poder sair da crise. E qual é a resposta do golpismo? É que assim, você tem uma crise, alguém tem que pagar a conta. Só que o que acontece? Eles não estão fazendo com que quem mama nesse país há muito tempo, que são os bancos, o sistema financeiro, e a elite desse país, pague a conta. Eles querem que os trabalhadores continuem pagando mais a conta. Então o que acontece? Que vem as reformas. Então vem para apertar ainda mais o parafuso de que, nós não temos, alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Quem é responsável pela crise e quem tem o dinheiro. Por que eles estão fazendo? Eles estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro, que é o trabalhador. Então eles estão apertando aí. Então assim, eu acho que a gente vai voltar num processo que não dá para dizer que é o neoliberalismo da década de 90, acho que eu não diria isso. Mas eu acho que é uma questão econômica séria para vir assim, para tentar sanar as finanças do país. E aí eles querem que o trabalhador pague a conta, porque eles estão a serviço de uma determinada elite, que não vai querer pagar. Seria essa uma oportunidade, um bom momento para a esquerda refletir o seu papel perante essa onda conservadora que se fortalece com nomes como Bolsonaro e de religiosos fundamentalistas, homofóbicos, mas principalmente pensando também na questão de participação efetiva na política, porque também eu vejo assim que existe uma demanda, inclusive no ano de 2013 ficou bem evidente isso, mas o que eu vejo também são poucas pessoas que procuram a vida política partidária, uma ativa participação. O que você acha sobre isso? Eu acho que a esquerda precisa se reinventar. Como eu falei, na eleição de 2002, a eleição do Lula era grande objetivo da esquerda, na sua maioria, no Brasil. A partir de então, a esquerda ficou sem projeto. A esquerda foi olhando e se esfacelando com os anos do governo do PT, no âmbito federal. E aí o que aconteceu? A gente ficou paralisado. E aí, na política não tem vácuo. Então, assim, outros setores vieram, e isso está acontecendo em outros lugares do mundo, claro. Então, outros setores vieram e começaram a dar resposta para os trabalhadores, que a esquerda não dava. E entre eles as igrejas evangélicas, né? Então, de um lado, você tem pessoas mais ligadas às igrejas e de outro a mídia, que vem muito forte formando as pessoas, né? Os grandes meios de comunicação formam politicamente as pessoas. Às vezes a pessoa ela não está nem num movimento, num partido de direita, mas só de ela ser uma militante daquela ideia já é muita coisa para o sistema. Porque ela falando no churrasco da família dela, no trabalho, doutrinando outras pessoas,
mesmo que ela não perceba, ela está difundindo a ideia, determinada ideologia. Porque parece que a ideologia é só de esquerda, né? Não, sempre tem ideologia. Então, essa é a discussão. Então, essas pessoas vão doutrinando, né? Então, assim, hoje você tem um exército, tanto de um lado, pessoas que não necessariamente vão à igreja, mas são conservadoras e são anti-PT e qualquer coisa de vermelho é petista e tal. E você tem os outros setores que é o setor das igrejas evangélicas, que estão enraizadas no país. É só você andar por aí, qualquer bairro de periferia, qualquer rua, eu viajo muito a trabalho, você vai em uma comunidade no interior do Pará, tem uma igreja evangélica instalada. Você vai nos ribeirinhos de Santa Catarina, você tem uma igreja evangélica instalada. E eles não apenas alienam, isso é um outro erro, um preconceito da esquerda, que diz, um bando de alienado, que não, eles discutem política. Talvez não seja a política que a gente concorde, da maneira que a gente concorde, mas eles discutem valores, discutem política, eles estão enraizados, eles se ajudam, eles se atendem, e aí eles dão respostas concretas e imediatas para as pessoas. E isso que a esquerda não consegue mais fazer, dar respostas concretas para a vida das pessoas. Porque as pessoas dizem, não, olha, vota em mim, quando eu for eleita eu vou fazer A, B. As pessoas não acreditam mais nisso, e com razão. E com razão. A questão é, a esquerda precisa estar enraizada no dia a dia das pessoas, oferecendo respostas concretas para as pessoas. E para isso, e aí muitas vezes a esquerda diz o seguinte, nós precisamos nos comunicar melhor. Eu estava participando de um encontro outro dia, há 10 dias atrás, e nós precisamos discutir a forma de falar com as pessoas, porque as mídias, as redes sociais, Falei, gente, mas eu acho que mais do que isso, não é só o canal, é o conteúdo também. Porque a esquerda muitas vezes parte do pressuposto seguinte, eu tenho a verdade e eu tenho que levar a verdade a você de alguma maneira, mas eu tenho a verdade. E sinceramente a esquerda hoje não tem mais verdade nenhuma. O mundo é outro. Não dá pra gente ficar reivindicando bandeiras da Revolução Russa, que eu reivindico, que foi um momento histórico da humanidade. Mas não dá pra gente ficar reivindicando o que foi em 1917. Não dá pra gente, se é de esquerda hoje, não fazer uma profunda autocrítica do que foi o socialismo real do leste europeu. Não dá pra gente fazer isso, por exemplo, sem discutir empreendedorismo, por exemplo. Isso, você fala sobre empreendedorismo na esquerda, é um palavrão. Só que quantos trabalhadores estão aí com o seu carrinho de cachorro-quente empreendendo? Esse cara é um porco capitalista que nós não temos que conversar com ele? Ele é um empreendedor. Ele é o dono do seu próprio negócio. E aí, como é que nós vamos falar com esse cara? Então, a esquerda precisa se reinventar. Como é que a esquerda vai discutir a questão do movimento LGBT, o movimento ambientalista, o feminismo, o racismo? Que coisas que historicamente a esquerda não discutiu. Então, uma nova esquerda precisa primeiro, fazer uma profunda autocrítica do que foi essa era PT, se enraizar e rever os seus conceitos, rever os seus programas. Nós não temos que ter medo de arejar, de repensar. Algumas pessoas vão me chamar de revisionista, de reformista. Eu não tenho nenhum problema com essas críticas. Eu tenho sim, compromisso de que a gente construa uma sociedade melhor, uma sociedade justa, uma sociedade humana, de fato, uma sociedade que respeite a liberdade das pessoas, que garanta a igualdade de oportunidades. Isso é um outro erro que acusam a esquerda fica nas cordas com relação a isso. Não é igualitarismo, é igualdade de oportunidades. Marx já dizia, a cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades. Então, assim, garantir igualdade de oportunidades, preservação ambiental. Então, a esquerda precisa incorporar questões sobre o meio ambiente, a relação com o planeta, práticas pessoais, que as pessoas, em geral, dizem assim, isso é besteira. Depois a gente vê isso. Não, não é besteira. O Leonardo Boff tem uma frase muito legal que diz o seguinte, a gente não tem que mudar o mundo do peito para frente. A gente tem que mudar o mundo das costas para frente. Então nós somos os primeiros a ter que mudar. Também não é no individualismo também. Mude você que você vai mudar o mundo. Também não. Eu acho que você tem que mudar você, mas muito mais do que isso. Nós somos seres sociais. Nós temos que agir. Então nós temos que mudar nós e agir. Agir na sociedade, porque eu acho que com isso as coisas começam a entrar numa marcha
diferente, né? Eu não consigo dormir tranquilo quando eu sei que tem pessoas que morrem por conta da sua orientação sexual, tem pessoas que morrem por falta de água potável, tem pessoas que morrem porque não tinham transporte público adequado, tiveram que comprar uma moto e morreram num acidente de trânsito, ou ficaram incapacitados num acidente de trânsito. Eu não consigo dormir tranquilo com relação a isso. Então eu tento dar minha pequena contribuição para esse mundo que eu sonho, acredito e luto por ele, é o que dá razão na minha vida. Levando em consideração o contexto político e econômico que estamos vivendo, quais são as perspectivas perante a reforma da educação que está sendo imposta? Por que esse processo está ocorrendo sem um debate mais amplo envolvendo a comunidade? Olha, isso é muito sério. Na verdade, eles, dentro desse pacote de reformas, eles precisam desmontar qualquer possibilidade crítica e de reflexão das pessoas. Então, a reforma do ensino vem nesse sentido, vem no sentido de garantir melhor mão de obra para o trabalho, né? Então, entre toda uma discussão de que você pode escolher a sua carreira, não sei o que, tal, no ensino médio, não me parece que é algo que vem para contribuir. Vem para sucatear, vem para depredar e vem para piorar o que já é ruim. Qualquer coisa que passe, qualquer projeto de mudança da educação que não passe prioritariamente e primordialmente na qualificação e na valorização do professor na sala de aula, que é a coisa fadada ao fracasso. Não dá para a gente admitir a gente querer um país sério deixando os professores na situação que estão hoje no país. É gravíssimo, é gravíssimo. Então eu acho que essa reforma vem nesse sentido de mais um golpe para adequar o país a uma nova colônia do interesse internacional. Você acredita que essa reforma ela é um projeto então para desmontar a educação, né? E instrumentalizar ela como uma forma de fornecer mão de obra para o mercado, sem, acima de tudo, estimular o exercício da crítica política que se faz necessária? É uma forma de estimular a alienação? Certamente. Eu acho que a sociedade ela tem várias formas de fazer isso, e a escola é uma delas. Então eu acho que ela vem no sentido de, concordo com você, de não promover a crítica, né? E entre outras coisas, por exemplo, você vê esse movimento ascendente forte do escola sem partido, né? Por exemplo, é que as pessoas olham e falam assim, bom, escola sem partido, você é contra a escola sem partido? Aí você fala, sou contra. Você fala, mas então você é a favor de escola com partido? Né? Eles têm muita preocupação com, eles dão os nomes bons, assim. A questão é outra, a questão não é escola com partido A ou B, mas é uma escola com pensamento crítico, uma escola que ensine as pessoas, mais do que apertar parafuso, a viver, a respeitar, a refletir, que é assim que a gente vai mudar o país. E essa reforma vem no sentido exatamente contrário. E a gente precisa resistir a mais esse ataque. Até porque na vida da gente existem partidos. Será que ignorá-los é uma saída? Será que... Sim, não, eu acho que não. Acho que nós não temos que ignorar. Só que assim, a gente também não tem que... E nesse ponto, sim, acho que assim, não tem que ter o lado de partido A ou B dentro de uma escola. Você tem que ter discussão de todos os partidos, de todas as concepções políticas, de todas essas concepções da sociedade. Então assim, porque em fundo o projeto Escola Sem Partido é isso. O projeto Escola Sem Partido é uma coisa para alienar. E essa reforma do ensino vem nesse sentido também. Então vem para alienar, para quebrar qualquer possibilidade de questão crítica e de valores libertários, né, que a gente possa ter na sociedade. Então, depois dessa reflexão toda, queria agradecer a sua presença. Obrigado. A gente deixou talvez até mais dúvidas do que respostas necessariamente, porque de fato é uma questão muito complexa, tudo que a gente conversou. Uhum. Mas acho importante você ter trazido o seu olhar e extremamente esclarecedor para todos nós. Legal, Pedro. Agradeço o convite, parabéns pela iniciativa mais uma vez e sempre precisar estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até.